Olá, meu amigo, minha amiga, você que está aí me acompanhando, eu sou a professora Tânia e nós estamos começando mais um programa A Hora do Encontro. A Hora do Encontro é um programa que faz parte do projeto de extensão da Universidade Sesumar. O objetivo desse programa é levar até vocês os conhecimentos que estão sendo produzidos, as pesquisas que estão sendo realizadas nos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento nas organizações. O objetivo é aproximar das pessoas os conhecimentos científicos. A ciência precisa ser valorizada e essa aproximação é bastante positiva nesse sentido de mostrar o quanto é importante que sejam financiadas pesquisas, que sejam investidas nas pesquisas, porque elas melhoram a saúde, a qualidade de vida, a educação e potencializam as condições de vida de todos nós. Hoje eu vou conversar com a professora doutora Franciele Gasparotto e a sua orientanda, Sabrina Paris, que vão falar para a gente sobre práticas de manejo do solo e organismos do solo. É um tema bastante interessante e nós vamos aí aproveitar para saber como é que está a pesquisa que elas vêm desenvolvendo juntas e aprender um pouco com elas. A professora doutora Franciele Gasparotto possui graduação, mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá. É professora adjunta da Universidade Sesumar, onde atua como professora permanente no mestrado em tecnologias limpas e no curso de graduação em agronomia e tecnologia em negócios. A professora tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitopatologia, microbiologia do solo e produção agrícola sustentável. Então vejam que ela tem um currículo bacana para poder conversar com a gente. A Sabrina, que é sua orientanda, possui graduação também em agronomia pela Unisesumar, foi bolsista durante a graduação do Programa de Desenvolvimento, no projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do PIBIC, da Unisesumar, e atualmente é mestranda do Programa de Tecnologias Limpas, na linha de pesquisa Agroindústria e Agropecuária Sustentável. Ela é bolsista do programa da Rede Paranaense de Apoio à Agropesquisa e Formação Aplicada da Fundação Araucária. Também do ICET, que é o Instituto Sesumar de Ciências, Tecnologia e Inovação. Nós vamos falar de um tema importante, de pesquisas que podem, de alguma maneira, contribuir para quem trabalha nessa área, para quem lida com essas questões do solo. Tudo bem, Fran? Oi, Tânia, tudo bem? Olá a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje e poder trazer um pouquinho aí, né, da nossa pesquisa, aproximar um pouquinho o que nós estamos fazendo para a sociedade em geral conhecer, né, um pouquinho esse trabalho que vem aí ajudando a produtores rurais do Paraná inteiro. Que bom, Paraná é um estado com uma produção, né, bastante significativa e portanto, o solo é tudo. Fundamental, o solo é tudo, né? Isso. Então, assim, o governo do Paraná, ele fez uma pesquisa com os produtores rurais, né, por meio do Senar, do SET, e ele observou que as práticas de manejo do solo, né, como o uso de terraceamento, curvas de nível, que evitam os processos erosivos, muitas vezes estavam deixando de lado ou o produtor não sabia fazer de uma forma adequada esses cálculos. Então, ele criou essa rede de pesquisa, né, a rede agropesquisa, que está funcionando aqui no nosso estado. Eles dividiram o Paraná em 7 regiões e nós somos responsáveis pela mesorregião 7. Então, nós temos 2 unidades de pesquisa, uma na cidade de Presidente Castelo Branco e uma na cidade de Cianorte. Então, é uma pesquisa que ela trata do manejo do solo, mas vai muito além disso, né? Porque se nós não cuidarmos do solo, nós não conseguimos produzir de uma forma adequada. Se você não preservar esse solo, você acaba, por exemplo, se eu não tenho as curvas em nível, os terraços, eu acabo tendo um processo erosivo, onde ocorre o quê? Esse solo elevado até o rio, tem um assoreamento, então a qualidade da água, né, que está tão importante, várias cidades aqui ao redor estão tendo que passar por um processo de rodízio, né, de água. Então, assim, é importante a pesquisa nesse sentido também. E hoje eu vim trazer um pouquinho do que eu e a Sabrina trabalhamos dentro dessa rede, que é a parte dos organismos que estão ali nesse solo.
Então, a gente, né, o solo é uma coisa muito importante, tem uma vida no solo. Isso. Então, nós somos microbiologistas, né? Trabalhamos aí com organismos que estão vivendo ali. Quem que nós temos no solo? Então, muitas vezes, você aí na sua casa, no seu jardim, um produtor rural, vocês conseguem ver aqueles organismos que têm uma maior dimensão. Então, por exemplo, você consegue ver uma minhoca, um piolho de cobra. Então, você vê esses organismos ali. Mas o solo é vivo e tem muita vida ali. Então, nós temos milhares de organismos que estão ali, protozoários, fungos, bactérias, que são, assim, essenciais para a vida no nosso planeta. Então, o solo é vivo e nós precisamos manter a vida desse solo. Quanto mais vivo estiver o solo, né, quanto mais organismos vivos ali, melhor vai ser a produtividade, seja no campo, né, da produção agrícola que nós temos na nossa região, ou mesmo aquela pessoa que tem um jardim na sua casa. Porque você falando assim, a gente que vive na cidade, né, que não é produtora, a gente vê o solo de uma forma meio banal, não é? Isso, você acaba pensando no solo apenas como um suporte, não é? Mas, na verdade, o solo ele é o receptor de tudo no nosso planeta. Então, todo organismo, animal, vegetal, quando chega ao fim da vida, onde ele é depositado? No solo. Então, ele é o receptor final de tudo. E quem transforma isso? Esses resíduos que chegam ao solo. Então, pensando no final do ciclo de uma cultura, quando ela é colhida, aquela palha que fica no solo, o que acontece com ela, né? Então, são esses organismos vivos, os fungos e as bactérias, que vão transformar isso em nutrientes que as plantas vão acabar utilizando. Então, estes organismos também são muito importantes. Sim. O solo tem vida por conta desses organismos, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente tem ali os fungos e as bactérias, principalmente, eles são um complexo decompositor do solo. Eles vão transformar tudo que chega ali, né, nos nutrientes que a planta utiliza e também eles vão liberar o carbono. Então, quando a gente pensa naquela palhada, né, carbono, nós somos feitos de carbono e o carbono volta para a atmosfera. Então, se eu mantenho a palhada na superfície, eu também diminuo a emissão de gases de efeito estufa. Então, assim, é importante a manutenção dessa palhada ali também. É importante a gente conhecer essas questões, porque às vezes pequenas ações nossas, né, podem ter um impacto. Quer dizer, a nossa sozinha não, mas todo mundo, né? Uma andorinha só não faz verão, né? É o que se diz, né? Mas cada um agindo de uma forma adequada, no cuidado com o solo, a gente realmente consegue aí um resultado. Isso, e essa rede, então, paranaense de agropesquisa e formação aplicada, o que a gente busca? Trazer essa informação de uma forma fácil para os produtores rurais. Então, a gente faz as nossas pesquisas e nós queremos levar isso. Por exemplo, qual o benefício de eu manter esse solo, né, ativo, rico em micro-organismos? Então, eu vou ter maior liberação de nutrientes para as plantas, eu tenho a associação, por exemplo, de fungos que auxiliam a planta a absorver água. Então, eu tenho um enriquecimento não só do solo, mas também da produtividade, né? Um aumento da produtividade da cultura. Então, isso é muito importante, a gente aprender a manejar esse solo de uma forma adequada, evitando, assim, danos ao meio ambiente, procurando sempre, né, a sustentabilidade. A gente sabe que nos últimos tempos, notadamente, a ciência foi muito desvalorizada pelas pessoas, né? Muita gente pensando que o governo investir em pesquisas, dar bolsas, né? É jogar dinheiro fora. Isso refletiu, inclusive, quando nós tivemos aí, né? Estamos ainda, mas enfim, com a pandemia, em que muitas colocações feitas pelos profissionais da área eram desqualificadas por pessoas que não tinham nenhuma formação. E aí eu fico pensando, vocês quando vão conversar com o produtor, né, muitos deles são pessoas que vêm de gerações de pessoas lidando com as questões agrícolas, eles recebem bem essas colocações levadas pela academia, então, né, pelos estudiosos? Lógico que alguns, eles ainda têm muito receio, mas por isso que nós temos essas unidades demonstrativas, né, nessas duas cidades. Então, a gente trabalha numa região do Arenito, né, onde o solo não é tão argiloso, então tem um problema sério de processos erosivos, baixa produtividade. Então, nós temos o que a gente chama de megaparcelas.
São áreas delimitadas, onde uma área eu tenho terraço e uma área não. E nós levamos os produtores, né? A gente organiza dias de campo, e eles podem lá ver in situ a importância do manejo correto do solo. Então, são áreas espalhadas por todo o Paraná. E quando ele vê que realmente ele tem uma diferença, você mostra na prática para ele, é muito mais fácil dele aceitar. Então, a gente tem assim, claro, você tem que mostrar, provar para ele que é importante. Quando você mostra a qualidade do solo, da produção, das águas, porque o que acontece? Você está produzindo e a chuva acaba levando aquilo para o rio, seja o agrotóxico, seja os nutrientes, os fertilizantes aplicados, seja então as partículas de solo, porque o solo é muito importante. Sem o solo nós não produziríamos nada, né? Nós não teríamos vida. Então, assim, mostrar para ele que eu preciso controlar esse processo, né, quando chove, para que essas partículas não sejam levadas até o rio, porque aí eu tenho o assoreamento do rio, a qualidade da água diminui. Então, eles acabam observando isso ali na prática e aceitando de uma maneira mais fácil. E isso vai facilitando, evidentemente, o trabalho de vocês. Sim, com certeza. Bem, você falou bastante desses, não sei, organismos, micro-organismos, a gente poderia dizer assim, né, para o solo, E assim, nós estamos falando em agricultura, grandes extensões de terra, mas isso, para quem tem o jardinzinho em casa, né, também é importante? Sim, é importantíssimo, porque você vai ter ali no seu jardim também tudo que acontece numa área grande, acontece também numa pequena área. Então, quanto mais você oferecer alimento para esse organismo que está ali, então a gente ouve falar da compostagem. Você já teve aqui um programa com a professora Edneia falando de compostagem, né? Quando você prepara essa compostagem, o que é aquilo que você vai levar para o solo? É alimento para os micro-organismos, para eles se multiplicarem e disponibilizarem os nutrientes para as plantas que estão ali. Então, é um processo importantíssimo, tanto em grandes quanto em pequenas áreas. Então, se você quer enriquecer o seu jardim, você tem que enriquecer ele com material orgânico. Você vai disponibilizar ali, né? Ou um composto que você já compra nas casas agropecuárias, ou você pode preparar a sua própria compostagem. Então, você está dando alimento para esses organismos. E isso é algo que já vem, a questão da compostagem, realmente a professora Edneia esteve aqui, mais pessoas estão tomando consciência, fazendo a sua própria compostagem. Isso né? mesmo, porque o que é a compostagem? Esses micro-organismos, né, que estão transformando aquele resíduo orgânico que você tinha na sua casa. Então, e você favorece a aplicação desse composto, daí favorece a multiplicação dos que estão ali no solo. Então, está tudo interligado, né? A gente chama isso, na nossa área, de ciclagem. Tudo cicla no nosso planeta. Então, nós somos formados de carbono, quando nós falecermos, né? Vamos ser depositados no solo, vamos ser decompostos pelos micro-organismos, nosso carbono volta para a atmosfera e vai voltar lá para as plantas, para outros animais. Então, é um processo cíclico e tudo passa pelos micro-organismos do solo. Como disse, né, o Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar, por que a gente separa, né, fugindo um pouquinho do assunto da nossa pesquisa, mas por que a gente separa na nossa casa o resíduo orgânico do reciclado? Porque muitas vezes os organismos do solo, eles não têm a capacidade enzimática para decompor, por exemplo, um plástico, que foi um produto criado pelo homem. Então, as moléculas sintetizadas pelo homem, a gente não tem tantos organismos ainda que as decompõem. Então, a decomposição é muito mais lenta, são materiais mais complexos, que precisam de enzimas específicas. Então, assim, é bem mais difícil. Então, assim, os resíduos orgânicos, eles, vamos dizer assim, já estão acostumados, né, com eles. Então, por isso que a gente tem que separar e dar uma destinação correta, reciclagem, porque a gente está favorecendo a manutenção dos organismos do solo também. Isso é importante, né? Reciclagem, nós temos aqui em Maringá os caminhões que passam recolhendo, não custa, né? A gente separar, a gente contribuir, né? Porque é para a nossa própria vida, para o nosso próprio benefício. Então, pensando nisso, não, você está separando, beneficiando alguém que vai trabalhar com aquele reciclado e ter uma renda, e ainda não está dispondo isso num local onde você também vai impactar no solo de uma forma desfavorável. Então, eu espero que todos eles que estão aí nos vendo, que vocês pensem nisso, que nós temos uma vida no solo. Hoje, quando você olhar para o seu jardim, estiver andando no seu carro, olhar os canteiros da cidade, pense que lá tem milhares de organismos vivos
vivendo ali, né? Que bacana. Necessitando também do nosso cuidado. Olha, A Hora do Encontro falou agora com a professora doutora Franciele Gasparotto, que é professora do mestrado em Tecnologias Limpas do Unicesumar e veio aqui junto com a sua orientanda, né, que vamos conversar com ela agora há pouco, a Sabrina, falar da pesquisa, né, que estão desenvolvendo a respeito do solo, uma pesquisa que tem aí bolsa da Fundação Araucária, é isso? E do I7, que é o Instituto Sesumar. E eu acho que agora a gente vai chamar a aluna para poder a gente conversar com ela. A professora doutora Franciele Gasparotto nos trouxe uma introdução desse tema e agora vamos conversar mais especificamente da pesquisa, né, com a Sabrina Paris. Muito obrigada, Franciele, foi um prazer ouvir você, principalmente um tema que a gente não domina tanto e que é importante, né, que a gente saiba. Obrigada, Tânia, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Sempre às ordens. Trazendo aí esse conhecimento e agora a Sabrina vai trazer um pouquinho mais do que realmente ela faz lá no campo, né? Que eles que cuidam dessa nossa unidade aí. E agora, dando continuidade ao nosso programa, após conversar com a professora Franciele, nós vamos falar com a sua orientanda, a Sabrina Paris. Tudo bem, Sabrina? Oi, Tânia, tudo bem? Bom dia. Olha, eu quero agradecer por você ter vindo aqui. Eu sei que os professores, às vezes, trazem alguns alunos que ficam assustados, com medo de falar, mas assim, esteja bastante tranquilo. O nosso programa, ele busca realmente um diálogo, um bate-papo, né? E assim, você vai falar de algo que você sabe mais que nós, com toda certeza. Você fez graduação em agronomia no Unicesumar, você fez iniciação científica e agora você está fazendo mestrado. Então, a gente já sabe, é uma pessoa que gosta de estudar. Fala um pouquinho, por que você escolheu esse tema, a questão do solo, o que foi que chamou assim a sua atenção? Bom, como você falou, né, curso de agronomia, né, me formei aqui. E participei de 2 programas, né, do PIBIC e do PIC aqui da Unicesumar, né, fui bolsista. E sempre tive como orientadora a professora Franciele. E a gente sempre trabalhou com essa parte viva do solo, né, com os micro-organismos. Porque ela é extremamente importante, né, fundamental para a produtividade, né, para levar alimento, né, até a mesa das pessoas. Então, eu gosto muito dessa parte, né, dessa parte que muitas pessoas nem imaginam, né, às vezes a pessoa olha o solo, né, e fala, mas não imagina que tem vida ali, né? E eu quis mostrar, né, e participar dessa parte para mostrar como que é importante. Não penso muito em trabalhar com a parte de cooperativismo, né, de vendas. Eu gosto mais da pesquisa, de pesquisar, saber o porquê que as coisas acontecem. Você falou uma coisa importante que a gente vê aí, esse link com a professora, né, que você estabelece desde a graduação, foi sua professora, orientou você na iniciação científica e agora no mestrado. Isso é muito importante porque vai criando, né, um link e formando pesquisadores aí, trabalhando questões semelhantes. Você fez agronomia. Portanto, essa área, né, é uma área que você tem sensibilidade para ela. Você tinha algum parente, alguém, vem de uma família já ligada às questões do campo, da vida que é ligada às questões? Sim, eu sou filha de agricultor, né? Desde quando eu nasci, eu moro no sítio, até hoje eu moro no sítio com os meus pais. Nós trabalhamos com agricultura, né? Nós produzimos hortaliças, mexemos com hidroponia, né? A gente tem um grande mercado, né, com hortaliça e desde sempre eu estava ali presente, né, eu vendo como que funcionava e eu quis seguir, né, para ficar junto com meus pais, né, no campo, quis seguir essa profissão para dar um suporte para eles também lá, né, porque eles não têm, né, o estudo, né, que antigamente não tinha, né, todo esse conhecimento, então eu busquei estudar para levar até eles, para melhorar, né, a nossa qualidade de vida também. Interessante. Então, é uma família toda trabalhando junto. Exatamente. Trabalhamos todos juntos, meu pai e minha mãe, né, e a minha irmã e meu cunhado, nós somos em 5 lá e nós 5 vivemos, né, da agricultura. Que interessante. É em Marialva? É em Aquidabã, é distrito de Marialva, fica a 18 quilômetros de Marialva. Aí eu venho todos os dias e volto, e sempre a gente trabalha todos os dias, de manhã e de tardezinha lá nas nossas hortas. Essa é realmente uma experiência bastante importante, em que os conhecimentos científicos
né, se unem, né, se somam aos conhecimentos empíricos, práticos, ambos igualmente importantes, né, e válidos. Muito interessante, Sabrina. Sabrina, fala um pouquinho, então, de como está a sua pesquisa, em que momento ela está, falta muito, já está caminhando para o final. Como é que você está? O mestrado são 2 anos. Sim, né? Eu estou no 2º ano, né? Iniciei agora. Comecei a fazer a pesquisa já desde o primeiro momento que eu entrei no mestrado. Faço parte, né, da mesorregião lá de Presidente Castelo Branco. Eu vou a campo lá fazer as coletas para... Quantas vezes você vai? Nós vamos uma vez por semana fazer monitoramento. E fazemos a coleta uma vez por ano, né? A gente coleta o solo, coleta as raízes das plantas. No caso, lá em Presidente Castelo Branco, nós trabalhamos com a cana-de-açúcar. A gente coleta esse material e traz até o laboratório para a gente fazer essas análises, né, dos micro-organismos, análise dos nutrientes que estão presentes no solo, e também acompanhamos as chuvas, né? Sempre quando vai ter um evento de chuva, nós vamos a campo, né, independente do dia, para a gente fazer essa coleta dessa água que vem, né, que passa na propriedade. A gente coleta e traz também no laboratório para verificar o que está sendo levado nessa água, né? O que os produtores estão perdendo ali, né? Se eles não fizerem um manejo adequado do solo, como é o caso lá nosso do terraceamento, né? Que são 2 áreas, né? Como a professora Fran citou. Então, uma possui o terraço e a outra não. Então, a gente quer mostrar para eles a importância desse terraceamento, né? Em reter a água no solo e assim reter os nutrientes, os micro-organismos ali também. Esses 2 solos que são comparados, né, visivelmente assim, a diferença entre eles, né, porque daí os proprietários que vão ver não vão estar acompanhando toda a pesquisa. É possível chegar e já ver essa Sim, diferença? é possível a gente chegar e já ver a diferença. Nos solos que tem terraço, né, não existe a erosão, não vai ter aquela... vamos supor, aquela valeta, né, que muitas pessoas falam, não vai existir, né, porque o terraço está retendo essa água, né, ele está preservando o solo ali. E a área que foi retirada dos terraços, não tem nada que segura, né, a água, então ela vai levando todos os nutrientes do solo, né, causando a erosão e isso vai tudo para o rio, né, que é logo no final da área ali. Então a gente quer mostrar, né, quanto de nutrientes e micro-organismos que eles estão perdendo, né, porque muitos produtores hoje estão fazendo a retirada dos terraços, né, talvez para manuseio de uma máquina, porque hoje a tecnologia, né, dos maquinários está muito grande, e para facilitar o manejo deles e também para ter um menor custo, né, porque eles têm que reformar esses terraços também, né, e leva a hora a máquina, né, um custo. Então, daí eles vão deixando meio de lado, achando que não vai danificar. Ainda mais um ano, né, que foi, esses 2 últimos anos, que foi um ano que teve poucas chuvas, né, foi um ano de estiagem. Então, daí eles viram que talvez não era tão benéfico, não está sendo. Mas quando a chuva vem, chove bastante, acaba danificando o solo. Deixa eu perguntar uma coisa para você que talvez quem está nos acompanhando não entende. Você fala em terraço. Terraço é o quê, exatamente? Terraço, né? A propriedade com terraço. O que é isso? Terraço é aquelas curvas de níveis. Quando a gente está passando, você pode observar nas áreas, né, que ela tem uma curva diminuída. Ela não é reta, né? Então, ela tem uma curva que ela serve para dimensionar para o escoamento da água, né? Então, ela vai dimensionar ali na área e vai fazer que não escorra a água diretamente. Então, sempre que você passar numa área, você pode olhar que tem as curvas. Ela não é uma área reta. Né, tem esses terraços que são utilizados como faz uma inclinação, né, do terreno, da área, para reter essa água ali no terraço. E você está contente com a área efetiva que você escolheu no mestrado e os rumos do mestrado? Gosto bastante, a gente está aprendendo muita coisa, né? Eu aprendo muita coisa lá com a professora Fran e com os colegas que trabalham no laboratório. E a gente está mexendo também com a parte de DNA, né, do fungo, DNA dos esporos do fungo. E isso é muito legal, que a gente não vê. A gente fala, é só um solo. Mas a gente coleta, faz a lavagem. Quando a gente coloca no microscópio para ver, é muito legal. A gente vê que aquilo ali que é responsável para fornecer os nutrientes para a planta, para assim ela se desenvolver e ter uma sua produção, né, alta e de qualidade para nós. É a importância, né, do mestrado, da continuidade do conhecimento. O conhecimento é muito amplo, são muitas coisas para saber, né? E às vezes a gente sai da graduação, a gente pensa que sabe muito, mas aí a gente vai para o mestrado, você mesmo disse agora que está aprendendo
um monte de Aprende muita coisa. E lá a gente não eu trabalho com a parte de microbiologia, né? Com os micro-organismos do solo, mas também tem o pessoal que trabalha com a parte química e física. E eu participo também dessas análises. Então a gente está aprendendo muita coisa, né? Nesse projeto da Rede Agropesquisa, né? Que a gente desenvolve ali no laboratório. Então é muita área para a gente se desenvolver e é muito amplo nessa área da agronomia em si. Então, eu só vou repetir aqui que essa pesquisa, ela tem bolsa do programa da Rede Paranaense de Apoio à Agropesquisa e Formação Aplicada da Fundação Araucária. Né? Isso mesmo. Nós conversamos aqui hoje, eu conversei aqui hoje com a professora doutora Franciele Gasparotto, com a sua orientanda Sabrina Paris, ambas são agrônomas, trazendo para a gente aí, né, um pouco do que elas estão fazendo nas pesquisas relacionadas ao solo e a gente aprendendo aí a importância do solo, que o solo é vivo e que os micro-organismos também têm uma função muito importante. Exatamente. Eu agradeço muito a sua presença. Quando terminar a pesquisa, quiser vir aqui para poder trazer informações aí já mais consistentes, o programa Hora do Encontro está aberto, é um programa para isso, é para que a gente possa aproximar as pesquisas que estão sendo realizadas no Unicesumar de você. Muito obrigada, Tânia. Eu que agradeço, né, por estar aqui hoje, né, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu estudo, né, que a gente desenvolve aqui, né. Às vezes a gente está aqui e as pessoas, no laboratório, mas o que faz, né? Para que serve? Está no laboratório conversando. Estou lá conversando, tomando café, mas não, a gente está lá trabalhando para mostrar o que é importante e como as coisas funcionam. Trabalhando e tornando melhor a vida de todos nós. Você que esteve conosco na Hora do Encontro, na próxima semana, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.